gente sabe que Deus, Jesus e o Espírito Santo são uma pessoa só. São um Deus só, mas em 3 pessoas. Mas nessa ministração eu quero pensar com você na forma com que você tem se relacionado com Jesus. Como está o seu nível de intimidade? Porque você precisa entender que dizer que Jesus é o Salvador do mundo não resolve. Saber que Jesus nasceu e veio ao mundo é uma informação muito importante, mas isso só não é suficiente. Nós somos chamados de cristãos porque nós somos pequenos cristos. O nosso alvo, queridos, é chegar a um ponto de nós sermos tão unidos com Jesus, tão ligados com Jesus, que mesmo que você quiser negar, você não consiga. Não foi assim com Pedro? Quando Pedro disse assim, eu não conheço Jesus, olharam para ele e disseram, para com isso, cara, você fala igual ele, você se veste igual ele, eu estou vendo você, eu estou vendo ele. Quem quer ter um relacionamento com Jesus assim? E eu tenho uma boa notícia para você, é esse relacionamento que ele quer ter com você também. Amém? Então, em nome de Jesus, meditando na palavra de Deus, nós vamos pensar sobre isso. Muitas pessoas têm dificuldade de se relacionar com Jesus porque não reconhecem quem Ele é. Eu quero te dar um exemplo bíblico. Eu creio que os irmãos lá da multimídia vão colocar os versículos que eu vou falando, né? Evangelho de João, capítulo 4, verso de número 10. Nós temos a história da mulher samaritana. E essa história é muito conhecida nas Sagradas Escrituras. Essa história é muito pregada, com certeza você já ouviu. Mas eu quero falar de um fato em especial em relação à mulher samaritana. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 10. Está ali já, né? Eu vou ler para você, você pode acompanhar no telão ou na sua Bíblia. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém? Esse texto está falando de um diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. E quando Jesus fala para ela que ele poderia mudar a vida dela, ela diz, como isso vai acontecer? Como você vai me dar água se você não tem corda, se você não tem o pote para buscar água na cisterna? E Jesus fala para ela assim, é porque você não sabe quem eu sou. Jesus fala para você, é porque você não sabe com quem você está falando. E eu vou falar isso aqui com muito temor e tremor. Mas tem muito crente que ainda não sabe exatamente quem Jesus é. Ainda tem muita dificuldade para se relacionar com Ele. E o seu relacionamento com Jesus vai depender do quanto você conhece Ele. Quando eu fui preparar essa mensagem, eu comecei a orar e pedir para o Espírito Santo me dar direção, me dar sabedoria, falar comigo. E no começo parecia que era tão fácil falar de Jesus, mas de repente caiu a ficha. Eu não estou falando de um nome qualquer. Eu estou falando do nome que está acima de todo o nome mais poderoso do universo, no nome daquele que quando você clama em nome de Jesus, o império das trevas recua, que quando você ora e diz em nome de Jesus, o paralítico levanta. Eu estou falando do nome que quando nós clamamos, Ele faz maravilhas e milagres. É Ele, queridos, é sobre Ele, Jesus. E para que você possa refletir bem sobre isso, talvez quando eu disse para você assim, tem muito cristão que não conhece Jesus direito, você fala assim, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a Bíblia fala de discípulos que andaram com Jesus, comeram com Jesus, e não tinham conhecimento bem dele. Quer ver só? Vamos ler lá, Evangelho de João, capítulo 14, verso 8 e 9. Evangelho de João, capítulo 14, verso 8 e 9. Está escrito assim: replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há
tanto tempo estou convosco, e não tens me conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Felipe está pedindo para Jesus revelar para ele o Pai, e Jesus fala: como assim? Eu estou com você, você não me reconhece? Se Felipe, que comeu, dormiu, andou e viu Jesus fazer tantos milagres, ainda não tinha uma visão clara de quem Jesus era, eu posso crer que eu e você ainda temos muito que andar para conhecer bem Jesus. Temos muito que avançar. Lá em Lucas, capítulo 7, verso de número 20, você vai ver um texto que para mim é assim, muito intrigante das Sagradas Escrituras. Porque nesse texto de Lucas 7, 20, nós temos João Batista, aquele que batizou Jesus, aquele que reconheceu Jesus quando ele ainda estava no ventre de Isabel, sua mãe. Aquele que quando viu Jesus disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas sabe, João Batista era, como o próprio Senhor Jesus disse, dos filhos de mulher não há ninguém igual a João Batista. Mas apesar de ter tanta unção, tanta visão, apesar de ser tão usado por Deus, João Batista também tinha suas limitações e dificuldades. Em um determinado momento, ele lá na prisão, sabia que qualquer momento Herodes podia mandar matá-lo. E como de fato foi isso que aconteceu com João Batista. Depois de certo tempo preso, depois de perder o contato com seus discípulos, depois de perder o seu ministério, depois de ficar reduzido a uma masmorra, é interessante porque João Batista manda fazer uma pergunta. Lucas 7,20 fala assim: quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Como assim? Como João Batista manda perguntar isso? Se ele ouviu a voz do céu dizendo: esse é meu filho. Se ele mesmo disse: esse é o Cordeiro. Sabe o que acontece? Muitas vezes nos momentos de crise, de dificuldade, nós temos dificuldade, nós temos limitação de reconhecer quem Jesus é. E talvez você está passando por esse momento de extrema dificuldade, e você começa a ter uma visão muito limitada de quem Jesus é. Mas eu creio que hoje o Espírito Santo nos trouxe aqui para você ter uma dimensão exata de quem Jesus é, de como Ele é bom, fiel, maravilhoso, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Amém? Queridos, saber quem Jesus é o início de um relacionamento de intimidade com Deus. É um relacionamento de intimidade com Jesus. Lá no livro dos Salmos, capítulo 25, verso de número 14, eu gosto muito desse texto, porque ele diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ter um relacionamento pleno com Deus, ter um relacionamento pleno com Jesus, não é fruto do acaso, da sorte. Deus não tem filhos prediletos. Deus não olha aqui para essa igreja e fala assim: ah, já sei, eu quero intimidade com você. Com você não, eu não gostei de você. Ah, você é legal, agora você. É assim que Deus age? Deus olha aqui e fala assim: quem quer? Quem quer de verdade? Quem está disposto? Quem vai valorizar? Quem vai me buscar? Quem vai mesmo mergulhar em águas profundas? Quem está disposto? Cadê aqueles que estão decididos? Cadê aqueles que não vão negociar? Cadê aqueles que não vão recuar? Cadê aqueles que vão olhar e falar: Senhor, o Senhor é tudo para mim, mas tudo mesmo, Senhor. Intimidade, relacionamento pleno, envolve isso, decisão. Decisão. Tem algumas passagens bíblicas que falam de discípulos que tinham uma intimidade maior com Jesus.
E no Evangelho de João, diz que João é aquele discípulo que Jesus amava. Estava havendo uma situação entre os discípulos. Jesus disse que alguém iria traí-lo, uns dos discípulos iam traí-lo. Pedro olhou para Tiago, olhou para João, falou: João, você que é mais íntimo, pergunta para ele quem que é. Você que tem um relacionamento pleno, João, para você ele vai falar. Deixa eu te perguntar aqui, você abre o seu coração para qualquer um? Você fala do seu segredo com pessoas que não te respeitam, que não te amam, que não te valorizam? Você faz isso? Você chega para aquele colega de trabalho fofoqueiro e fala assim: ó, eu quero contar um segredo para você. Você faz isso? Você faz isso? Você compartilha das suas vitórias, das suas bênçãos com pessoas que têm inveja, que têm ódio no coração? Você faz isso? Você acha que Deus vai fazer? Você acha que Deus vai se revelar para aqueles que não estão interessados? Você acha que Jesus vai ter um relacionamento pleno com aqueles que não estão dispostos? Com aqueles que não estão realmente decididos? Essa conferência, ela tem um motivo específico: aumentar o seu relacionamento com Deus. Sabe qual é um dos piores enganos nossos? É chegar naquele ponto e dizer assim: já está bom aqui, estou satisfeito, tá bom, já aprendi bastante, já fiz demais. É o comodismo. É aquela coisa assim de achar que pelas experiências que você teve, pelas situações que você já viveu, seu nível de maturidade com Deus já está bom. Como eu disse, quando eu fui falar sobre Jesus, eu pensei que eu sabia, e aí de repente eu percebi: eu tenho tanto que aprender dele, está tão longe ainda, eu estou tão ainda precisando crescer no meu relacionamento íntimo com ele. Aí eu peguei e falei assim: se Jesus estivesse aqui, o que eu iria falar olhando nos olhos dele? Quais seriam as palavras de amor que eu iria dizer para ele? Se Jesus estivesse aqui sentado do seu lado, ele está, você só não está vendo ele, mas se você estivesse vendo ele, né? Se ele estivesse do seu lado, o que você falaria para ele hoje? Quais seriam as palavras que você diria para ele? Como você se chegaria até ele? Eu pesquisei na internet pessoas com talentos especiais, pessoas muito usadas por Deus, pessoas muito inteligentes e estudadas, que fizeram declarações sobre quem Jesus é. Augusto Cury diz o seguinte: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Eu achei muito interessante essa frase. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para pegar gente pequena e fazer tão grande. Amém? Albert Einstein disse: ninguém pode negar o fato de que Jesus existiu, nem de que seus ensinamentos sejam belos. Ainda que alguns deles tenham sido proferidos antes, ninguém os expressou tão divinamente. Ninguém falava como ele, ninguém ensinava como ele. Martinho Lutero disse: o cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e no próximo. De outro modo, ele não será um cristão. Cristão que vive só para si mesmo, ele não é um cristão. Ele ainda não nasceu de novo. Ele ainda não é um convertido. Spurgeon disse o seguinte: minha fé não repousa sobre o que eu sou, ou o que eu serei, ou sinto, ou o que eu sei, mas sobre o que Cristo é, sobre o que Ele fez, e sobre o que Ele está fazendo agora, por mim. Eu e você somos o que Jesus fez por nós, o que Ele está fazendo. Eu e você somos aquilo que Jesus gerou através do seu sacrifício na cruz. Moody disse: uma vida apenas, logo passará.
Apenas o que for feito para Jesus Cristo é que permanecerá. João Batista disse: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha ter com ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a minha preferida está lá em Mateus 3:17. Eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. O nome que está acima de todo nome. Sabe, irmãos, esse aqui são declarações que a Bíblia fala de quem Jesus é, de pessoas que estudaram, pesquisaram e falaram quem Jesus é. Mas eu quero chegar com você agora lá em Mateus capítulo 16, e a minha mensagem vai estar baseada nesse texto das Sagradas Escrituras. Mateus capítulo 16, do versículo 13 em diante. Porque nesse texto Jesus faz uma pergunta, ele faz uma inquisição, ele faz um questionamento com seus discípulos. Mateus capítulo de número 16, versículo 13 a 16, olha só como está escrito. Indo Jesus para todos os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizes que eu sou? Jesus já tinha um tempo junto com seus discípulos, fazendo milagres, maravilhas, curando, libertando, ensinando com autoridade. E está todo mundo maravilhado com ele, porque o que ele faz ninguém nunca fez. Era comum as pessoas dizerem: nunca vimos em Israel tal coisa, o que esse homem fez. E Jesus chega para os discípulos e fala assim: quem eles dizem que eu sou? E a multidão fala um monte de coisa. Dizem que o senhor é Elias, dizem que o senhor é um dos profetas. E eles vão falando. O senhor é... Quem as pessoas que estão longe da Bíblia falam que Jesus é? Para o mundo, quem Jesus é hoje? Quem Jesus é para aqueles que ainda não foram apresentados a essa palavra? Para aqueles que o Espírito Santo não revelou, quem Jesus é para eles? O milagreiro, que está sempre como se fosse uma lâmpada, né? Estou precisando de um milagre, peraí. Jesus, vou deixar aberto aqui no Salmo 23, o senhor faz alguma coisa. Ou talvez o bombeirão, né? Aconteceu um incêndio, Jesus, apaga o fogo ali. Jesus faz isso. Para muitos do nosso tempo, Jesus é apenas um mártir, um homem que se entregou, que morreu para poder demonstrar amor pelas pessoas. Para muitos, Jesus é uma das possibilidades de ida para o céu. Para muitos, Jesus é apenas uma invenção humana, é apenas história. E sabe, para quem não conhece Jesus pela Bíblia Sagrada, é até compreensível essas pessoas terem essa impressão. Você quer ver uma coisa? O que se comemora no Natal? Se comemora presente, porque de Jesus ninguém fala. Está todo mundo agora, né? Novembro, decoração natalina. Tem muita gente que fala Feliz Natal e nem sabe o que quer dizer Feliz Natal. Feliz Natal quer dizer Feliz Nascimento.
Você está dando parabéns porque Jesus nasceu. Mas para muitos isso não é verdade. Porque para muitos Jesus é só a historinha que passa o desenho lá do bebezinho que nasceu na manjedoura. Coitadinho dele. E isso tem sido algo que tem entrado na mente e no coração das pessoas, fazendo elas perder de vista o nome mais precioso que existe no mundo. Você sabia que nos países islâmicos, só de você dizer o nome de Jesus, você vai preso? Porque só pronunciar o nome de Jesus já faz coisa extraordinária. Foi por isso que os fariseus, os saduceus, o sinédrio chegou para Pedro e falou assim: para de falar desse nome. Pode fazer milagre, pode curar, pode fazer maravilha, mas não fala o nome dele, porque o nome dele é poderoso demais. Mas só é poderoso para quem entende quem ele é, para quem reconhece, para quem toma posse do que ele conquistou na cruz. E o mundo aí fora não sabe. E sabe, eu acho que a culpa não é deles. Sinceramente, pastor Pedro, eu acho que a culpa não é do mundo. Porque não foi para eles que Jesus mandou pregar a palavra. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a culpa é nossa, irmão. A culpa é nossa. Sabe por quê? Porque nós muitas vezes não conseguimos apresentar para eles o Jesus de verdade. A gente apresenta uma igreja, uma religião, a gente apresenta um monte de coisa, mas a gente não apresenta Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente apresenta tanta coisa, a gente se empenha, se dedica em prol de tanta coisa, mas a gente não tem apresentado o Filho de Deus. E é por isso que Jesus disse: tá bom, o povo não me conhece, mas o povo não anda comigo, o povo não come junto comigo, o povo não está do meu lado, o povo não vê o que eu faço. E para vocês, quem eu sou? Jesus pergunta para os discípulos: para vocês, o que eu represento? Quem eu sou para vocês? E eu queria que você refletisse agora: quem Jesus é para você? Quem o Senhor Jesus Cristo é para você? Para responder essa pergunta, não basta você dar aquela resposta clichê: ah, Ele é meu Salvador, ah, Ele é meu tudo, ah, Ele é... Porque antes de você responder essa pergunta, você tem que pensar bem. O que Jesus é para você depende de como você se relaciona com Ele. Por isso o tema relacionamento pleno com Deus. Se você não se relaciona de verdade com Ele, eu sinto muito, mas Ele para você não é tudo isso. Se você não separa tempo diariamente para estar com Ele, se você não se preocupa em obedecer a palavra dEle, Jesus disse: vós sereis meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Vocês não vão ser meus amigos porque vocês vão no domingo à noite na igreja. Vocês não vão ser meus amigos porque vocês assumiram um compromisso religioso. Vocês são meus amigos se vocês de verdade obedecerem a minha palavra. Quem Jesus é para você depende do tempo que você se relaciona com Ele. Uma vez eu vi um pastor, acho que foi o pastor Lucinho Barreto, que disse: eu estou morrendo de medo de Jesus quando você chegar lá no céu. Ele tem um cronômetro, e ele dizia assim: tantas mil horas no WhatsApp, tantas mil horas no Facebook, tantas mil horas no Instagram, e alguns minutos orando, alguns minutos na Bíblia, alguns minutos se dedicando a Deus. E é verdade. Será, queridos? Será que nós temos realmente um relacionamento íntimo com o Senhor? Um relacionamento pleno com o Senhor vai exigir de você busca, dedicação, disciplina, amor, abrir mão. Não dá para agradar a dois senhores.
no texto que eu li para vocês, quando Jesus pergunta para eles: quem eu sou para vocês? A resposta que Pedro dá é certeira. Pedro recebe um elogio. Está lá em Mateus. Mateus capítulo 16. Versículo 13. Jesus faz a pergunta e Pedro responde. E a resposta de Pedro é específica. A resposta de Pedro, ela é exata. Pedro diz assim: respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Mas é interessante que Jesus fala algo depois que Pedro dá essa resposta. Jesus diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A afirmação de Pedro é muito categórica, precisa, direta. Tu és o Cristo, tu és o Salvador, tu és o Redentor do mundo, tu és o Filho de Deus. E quando ele diz isso, Jesus fala: parabéns, Pedro, mas essa resposta não é tua. Você já imaginou isso? Como assim não é minha? Essa resposta não é tua, Pedro. Porque ninguém pode conhecer Jesus profundamente. Ninguém pode se relacionar com Jesus de forma íntima e plena, se não for realmente uma revelação do céu. Quantas pessoas leem a Bíblia e não conhecem Jesus? Quantas? Quantas pessoas que vêm numa igreja, que vêm num culto, que ouve pregação, que vem aqui na frente, mas nunca consegue realmente conhecer a Jesus. Por quê? Porque quer ir pelo racional, porque quer colocar Jesus dentro de uma caixinha e examinar Ele, porque quer que Deus se explique para ele. Jesus, senta aqui e me explica por que está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Um dia uma pessoa entrou dentro do meu gabinete e disse assim: me prove com um versículo bíblico que Deus existe, e a partir de então eu vou servir a Ele. Eu disse: meu querido, Deus não está preocupado em te provar nada. Nada. Deus não está preocupado em provar para você quem Ele é. Agora, se você quiser de verdade conhecer Deus, cada linha aqui vai te apresentar um Deus maravilhoso, um Deus salvador, redentor, um Deus cuidadoso, um Deus que opera maravilhas, um Deus que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou no coração do homem o que Ele tem preparado para mim e para você. Esse é o Senhor. Mas Deus não se dá ao trabalho de satisfazer caprichos de homens. Não, não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus trabalha. E o seu relacionamento com Jesus vai começar a fluir plenamente a partir do momento em que você se deixar moldar por Ele, em que você deixar Ele se revelar a você do jeito dEle, em que você desejar Ele mais do que a você mesmo, em que você priorizar Ele na sua vida mais do que as outras coisas, em que você tiver uma dimensão de que uma vez que você tem Ele como seu Senhor, o seu Salvador, em que você entregou a sua vida por Ele, Ele tem o controle, Ele tem a direção, Ele guia os seus passos, o seu desejo, o seu alvo, o seu foco, o seu propósito de vida é agradar a Ele, é para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Sabe o que é engraçado? Eu conheço tanta gente que faz tudo para tentar ser feliz e não consegue. Aí você chama ele
para entregar a vida para Cristo, para se render aos pés de Jesus, e ele diz assim: eu não posso fazer isso, porque eu estou numa busca para encontrar alegria, felicidade. E ele não sabe que você só vai encontrar isso de verdade o dia que você tiver Ele na sua vida, o dia que Ele conduzir a sua história, o dia que o seu coração pertencer totalmente a Ele. Quem Jesus é para você? Talvez você possa fazer uma resposta bonita aqui, mas se eu perguntar lá no seu trabalho, quem Jesus é para o fulano, qual vai ser a resposta dos seus colegas de trabalho? Rapaz, esse cara nem parece crente, vive mal-humorado, irritado, maldizente. Um dia eu fui na escola para fazer uma palestra e tinha 2 jovens da minha igreja que estudavam na escola. E eu cheguei lá e disse: professor, aquelas 2 meninas são da minha igreja. A professora olhou para mim e falou: que dó, hein, pastor? O senhor está perdido com essas meninas, hein? Que vergonha que eu passei lá. Porque Jesus para elas não fazia a menor diferença. Se eu perguntar para o seu vizinho, quem Jesus é para esse rapaz que mora aqui? Quem Jesus é para essa irmã que mora aqui? Ela vai dizer assim: olha, Jesus é tudo. Esse povo acorda cantando hino e louvando a Deus. Seu vizinho vai dizer assim: olha, Jesus é realmente primazia para essa família que mora aqui. Porque eu percebo que eles se reúnem, eles falam palavras de bênção sobre a vida deles. É isso que eu vou ouvir. O que Jesus é para você depende do que você faz em relação a Ele. Porque se a minha fé e a sua fé em Jesus não nos levar a um relacionamento tão íntimo com Ele, que decida, que molde as suas decisões. Quem aqui é casado? Levanta a mão aí. Quem é casado? Né? Quantas vezes você queria fazer uma coisa, mas você sabia que sua esposa não queria, você disse assim: não vou fazer. Já aconteceu? Várias, né? Várias. E a esposa? Não acontece? Porque você quer agradar. Você quer agradar. E filhos? Você queria fazer uma coisa, você chegou para sua mãe: mãe, vou fazer tal coisa. E a sua mãe, com todo amor, falou: ô meu filho, estou com um aperto de coração, vai não. Tá bom, então eu não vou, mãe. Porque você quer. E por que com Jesus vai ser diferente? Porque com Jesus eu faço o que eu quero e depois só chego para Ele e falo: ei, Jesus, eu quero ser, olha, eu quero ter intimidade com o Senhor. Não vai acontecer. Estou vendo muitos jovens aqui. Sabe qual que é o maior desafio seu, jovem? É crer que abrindo mão de tudo que o mundo tem para oferecer, e o mundo tem tanta coisa. Eu não tive o privilégio de me converter quando criança. Eu me converti adulto. Sofri. E às vezes ainda sofro até hoje. Por decisões, por situações erradas que eu passei na minha vida. Mas eu vejo tanto jovem que está dentro da igreja. E o Senhor dizendo para eles assim: eu tenho algo tão lindo para você, jovem. Eu tenho uma promessa maravilhosa para a sua vida. Eu vou te levar a experimentar coisas grandes, maravilhosas. Eu vou te colocar em lugar de destaque. Eu vou te dar aquilo que você sonha. Olha, jovem, eu tenho poder e autoridade para fazer com que a sua vida, ela seja uma vida plena, maravilhosa, cheia de vitória, de bênção, de conquista. Essa é a promessa de Jesus, amém? Eu não sirvo um Deus que quer que eu seja triste, desanimado, que fico nos cantos. Eu sirvo um Deus que me coloca de pé e diz: vai, filho, vai, porque eu estou com você. Você é mais que vencedor, porque eu te dou a vitória, amém? Mas sabe, eu vejo jovens que por causa de migalhas de prazer, coisas minúsculas, insignificantes, eles fazem uma coisa agora que daqui meia hora eles vão se arrepender, e simplesmente deixam Ele. E aí começa a botar a culpa: é porque meu pai e minha mãe é muito chato. É porque a igreja não atende a minha necessidade. É porque o pastor não prega legal. Não, sabe por que acontece isso? Porque você não ama Ele de verdade. Porque Ele para você não é a coisa mais importante. Porque você não prioriza Jesus. Você não entendeu que quando Ele estava lá naquele madeiro sangrando, Ele estava comprando uma vida maravilhosa, abundante para você. É por isso que você troca Ele por qualquer porcaria. É por isso que Ele fica sempre em segundo plano. É por isso que para Jesus muitas pessoas dizem: Jesus, espera, eu tenho muita coisa para resolver.
quem Jesus é para você. Não é o que você fala, é o que você faz. Quer ter intimidade com Ele? Quer viver as coisas mais maravilhosas com Ele? Ele está prontinho. Ele está prontinho.